Olá, querido, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre a sua vida. Deus abençoe você. Este é o nosso programa Cristianismo Sem Fronteiras. Nós vamos começar fazendo uma oração. Soberano Deus e Pai, Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez. Agradecidos, Senhor, pelo teu imenso amor, por tua benignidade, por teu favor e compaixão. Queremos suplicar, ó Pai, que a tua bênção alcance cada vida e cada família neste momento, e que através da nossa programação, vidas sejam impactadas pelo teu evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo ao programa Cristianismo Sem Fronteiras. Convide sua família, convide outras pessoas, deixe o seu comentário abaixo, compartilhe o link do nosso programa e nos ajude a fazer com que esta mensagem alcance outros corações e outras vidas. É o último programa do nosso ano de 2024. Já estamos na iminência da virada do ano para o ano 2025, que eu estou profetizando que é um ano de plantar e colher. Quero deixar para a sua reflexão para 2025, Isaías capítulo de número 58, versículo de número 11, que diz assim: O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Que esta palavra seja cumprida poderosamente na sua vida. Feliz 2025. A palavra que você vai ouvir agora da parte de Deus, o meu desejo é que ela estremeça seu coração e te leve ao propósito de uma vida mais fiel, mais fincada nas Sagradas Escrituras. Você vai nos acompanhar com um louvor e, em seguida, a pregação da palavra que vai abençoar você e o seu coração. Daqui a pouco eu volto, fique com o louvor e a pregação. Não vou me entregar à dor. Vou me arrepender pra poder entender a cor que vai colorir o vazio em mim nesta hora. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir
Senhor, vem com teu favor entre a gente. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente. Meu Senhor, vem com teu favor entre a gente. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente. Meu Senhor, vem com teu favor entre a gente. Pastor David Wilkerson, que foi pastor durante muitos anos na Times Square, em Nova York, e foi considerado profeta do século XX nos Estados Unidos da América. Em alguma época foi pastor de uma igreja nobre, riquíssima e elitizada na cidade de Beverly Hills. E ele diz que o seu avô era pastor da zona rural na Pensilvânia. E um dia ele recebeu a visita do seu avô, e o seu avô era um matutão grosso, da roça, rural. E o avô dele, pastor, estava no culto, e ele quis honrar o velho avô, com muito medo do que ia acontecer, por causa do perfil do avô, mas ele deu oportunidade para o avô dar uma palavra, e ele disse que o avô dele subiu no púlpito, na igreja nobre, chique, maravilhosa. Quando o avô subiu no púlpito, o velho agachou, desamarrou o cadastro da bota, tirou a bota e colocou em cima da mesa. O Wilkerson disse que pediu para morrer, pediu para o chão abrir e ele descer. Aí o velho colocou a mão dentro da bota e puxou o lastro da bota na mesa e deixou um maço de lama. Ele disse que o povo se assustou e ele pensou: acabou tudo agora. E o velho avô Wilkerson disse para o povo: acabei de ferir com o seu orgulho. Deus me trouxe aqui para arrancar a casca da vossa arrogância. Numa igreja, para pertencer, o centro é Cristo, Jesus é a figura central, e Ele é glorificado, e não cabe arrogância no ambiente.
Então provoca aí seu vizinho para ele assim: desce um pouco mais. Diz para ele assim: quanto mais você desce, mais Jesus aparece. Vamos lá, eu não posso demorar. Quarto lugar, uma igreja para pertencer é uma igreja de conversão. No capítulo 3, versículo 7 a 10, você lê: João sabia que tinha gente que ia no culto que ele dirigia, ouvir sua pregação, não porque gostava dele, nem gostava da igreja, não gostava da liturgia, ia lá para julgar a pregação. Vamos medir esse cara aí, porque vamos ver, o que ele está falando é absurdo. A multidão vinha, mas muita gente vinha não porque queria se converter, vinha para medir o pregador. Aí João olha para os camaradas e presta atenção: não era gentinha não, como diz no Chaves, não era gentalha não, era a cúpula que vinha de Jerusalém, que vinha das regiões adjacentes, líderes de sinagogas, fariseus, saduceus, aquele membro que todo líder movido quer na casa. Aí João olha para os caras e diz assim: bando de cobra venenosa, bando de serpente do deserto, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Irmão, isso é lá pregação para um cara que está pregando no deserto. Produzir frutos dignos de arrependimento. João está dizendo: não preciso do que vocês vão deixar no templo depois do culto, eu estou no deserto. Não morro de fome, porque como gafanhoto engulo mel. Então segura lá, porque o que eu vim para dizer eu vou falar: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Numa igreja para pertencer, a mensagem é pregada, a palavra é pregada, o evangelho é pregado. Nem todo mundo vai gostar do que vai ouvir, mas vai ser pregado. Não é poético, é profético. Não é romântico, é sacrificial. É o evangelho do Senhor Jesus. E as multidões vinham e se convertiam e se entregavam à pregação. Por quê? Porque quando você prega o evangelho puro é insuportável. Não tem quem resista, não tem quem dê conta. Quando a palavra do evangelho entra, rasga, marca, fere. Quem ouviu o evangelho nunca esquecerá do evangelho. É incrível isso, nunca esquecerá. Há um tempo atrás eu estava pregando em Salvador, no centro de convenções, e quando eu terminei de pregar, que eu fui descendo, um rapaz me pegou pelo braço, disse: vem cá atrás, pastor. E ele me levou atrás da cortina e disse assim: o senhor lembra quando o senhor pregou? Ele falou o tempo. Há X anos atrás, numa cidade chamada Aporá. Eu disse quanto tempo, eu não lembro. Lembro que eu preguei nessa cidade. Ele disse: o senhor pregou sobre os 4 gemidos do universo. Eu disse: também não lembro mais. Ele disse: eu era chefe de uma quadrilha de assalto a banco. Nós alugamos uma casa na praça da cidade para assaltar uma agência do Banco do Brasil naquela madrugada. Enquanto a cruzada estava acontecendo, nós estávamos dentro da casa cheirando cocaína e preparando, porque a ação seria a partir de meia-noite. Quando você falou sobre o gemido do Espírito Santo pelo pecador, eu não suportei.
Ele disse: parece que o gemido entrava por debaixo da porta e ecoava dentro de mim. Eu saí, larguei meus colegas na sala. Eles pensaram que eu estava doido. Foi o efeito da cocaína. E eu parti para a praça. Quando você fez o apelo, eu aceitei a Jesus como Salvador da minha alma. Naquela noite, disse ele, a polícia já estava nos acompanhando. Eu fui alvejado com X tiros, não lembro mais a quantidade. Fui para o hospital, fui para a UTI, fiquei algemado na UTI. De lá fui para a cadeia, cumpri pena. E hoje sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Aleluia. O evangelho não volta vazio, ele não cai por terra, porque o Senhor disse: a minha palavra não voltará para mim vazia. Só quem pode dar um glória, dar um brado, dar louvores ao nome do Rei. Não vou demorar, não mais. Meu filho já me disse para eu não fazer essas promessas. Mas vamos lá. Uma igreja para pertencer é uma igreja onde Jesus é honrado. Presta atenção, a figura do pastor não é um showman. A pregação é a voz. Todos são igualmente importantes. Uma igreja para pertencer é um lugar de conversão. As pessoas são transformadas mesmo pelo poder do evangelho e acabou, elas são transformadas. Quinto lugar, numa igreja para pertencer, Jesus é honrado. Fala com a pessoa do seu lado: na igreja que você congrega, Jesus é honrado? João Batista está lá no deserto batizando pessoas. Batizando o quê? Mas João está batizando e olhando para a fila. Sabe aquele dia que você termina de pregar, pastor Dionísio, e faz uma fila de gente pedindo oração, e o senhor vai orando por um e olhando para ver se ainda falta, e vai chegando mais gente, e parece que não acaba. Está João batizando e olhando a multidão. De repente João vê um no meio da multidão. Pastor, e ele sabia? Calma lá. Quando aquele que João viu perto, no meio da multidão, chegou e disse assim: vim para ser batizado, João diz assim: não posso lhe batizar. Eu é quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Por que João disse isso? João capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 23. O João Batista, presta atenção, o escritor do Evangelho de João não é o profeta João Batista, são Joãos diferentes, tá bom? Então no Evangelho segundo João, existe o testemunho de João Batista. No capítulo 21, no capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: aquele que me chamou, Deus, e me enviou a batizar, também me disse: quando o Messias chegar, tu saberás. Como? Aquele sobre quem descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer. Por que isso? Porque até então o Espírito Santo não permanecia em ninguém. O Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas no Antigo Testamento: reis, profetas e sacerdotes. O Espírito fazia o que tinha que fazer e retornava. Agora o Senhor diz a João: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, é ele. João está batizando e está olhando, ele está vendo que tem alguém na fila. O Espírito Santo já estava sobre ele. Quando ele chega, João diz: eu não posso ser batizado por ti. Aí vem a ordem do sacerdotal, porque João é da turma de Abias, Jesus é da tribo de Judá. E dentro dessa perspectiva, no sacerdócio, a tribo de Levi era a autoridade sobre a tribo de Judá. Daí João dizer: não posso ser batizado por ti, porque tu és o Senhor, tu és o Messias. E Jesus diz: não, tem que se cumprir a justiça, o que foi estabelecido tem que ser feito. João estava honrando a Jesus, reconhecendo a sua superioridade. João está dizendo: não, eu sou apenas a voz, tu és aquele que haveria de vir.
Eu não sou digno nem de desatar a tua sandália. Não posso. João está honrando a Jesus. Uma igreja que vale a pena pertencer é uma igreja onde Jesus é honrado. O seu nome é sobre todo nome, em todo lugar e em toda parte. Olha o que Paulo diz: de modo que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem, e achado na forma de homem, assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ao longo desses 80 anos, a igreja chegou até aqui porque sua missão é honrar a Cristo. Nós estamos celebrando 80 anos com o propósito de honrar a Cristo pelo que Ele fez. Eu vou concluir. Uma igreja que vale a pena congregar, uma igreja que vale a pena pertencer, é uma igreja onde Jesus está presente. Porque se eu chegar em Campo Grande hoje e disser: pastor Dionísio, eu quero ser batizado aqui, eu estou dizendo, eu quero me tornar membro aqui. Quando Jesus chega para João e diz: eu vim para ser batizado, Jesus está dizendo: eu reconheço o teu ministério, eu reconheço a autoridade profética que repousa sobre você. Jesus está chancelando o ministério de João Batista. Então eu preciso fazer uma pergunta: na igreja que você congrega, Jesus vai lá? Me lembrei agora de um irmão. Conta-se que era um irmão de pele escura, moreno, negro, ou preto, conforme a sociologia determina chamar. E ele queria congregar numa igreja que era uma igreja racista e preconceituosa. Aquela igreja não gostava de pessoas de pele escura. E ele chegou para o pastor um dia e disse: quero congregar aqui. O pastor disse: rapaz, não dá certo. Outras pessoas já tentaram e não conseguiram. Procura outra igreja. Você sabe que essa igreja aqui não gosta. É difícil. O irmão falou assim: vou orar e Deus vai me fazer congregar aqui. O pastor disse: então ora. Passados uns dias o irmão chegou e voltou e disse: pastor, orei. E aí? Deus falou comigo. O que Deus falou? Deus falou para eu desistir de congregar na sua igreja. Está vendo? Te falei. Não, pastor, mas peraí, ele justificou. Como assim? Ele me disse que também tentou congregar na sua igreja e não conseguiu. Então a minha pergunta é: Jesus congrega aqui? Jesus está aqui? Sua presença é real? A manifestação da sua glória está nesta casa? Aleluia! Uma igreja para pertencer é uma igreja onde Jesus está presente. Eu vou terminar. E duas coisinhas mais. Uma igreja para pertencer é a igreja que o Espírito Santo dirige. Se o Espírito Santo não dirige, não vale a pena pertencer. Quando ele sai da água batismal, desce sobre ele o Espírito. A voz brada. E em seguida o texto diz: então foi Jesus guiado, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Numa igreja genuína, o Espírito Santo é o grande mestre, é o grande guia, diretor, condutor, orientador, maestro, pastor. Ele é a fonte de onde emana toda a direção. Presta atenção, numa igreja para pertencer, o pastor faz planos, a diretoria aprova, o ministério chancela, a igreja aplaude, mas é o Espírito Santo quem diz: vai ou não vai. Paulo queria ir para a Ásia, Atos 16.
E o Espírito Santo não lhe permitiu. Então eu vou te dizer uma coisa, aos 80 anos, quem tem 80 anos aqui, levanta a mão, por favor. Tem irmãos aí com 80 anos? Levanta assim a mão. Tem uma ali, aqui temos outro, aqui em cima tem algum? Lá tem mais. Quando você chega nessa idade, a sensação que você tem é: não tenho que ficar pedindo nada a filho, não tenho que ficar explicando nada, eu tenho 80. E meu pai tem 78. E de vez em quando eu tenho que dizer assim: pai, para que isso? Outro dia eu estou voltando de viagem, desembarquei, estou de carro na estrada indo para casa. Minha sobrinha mandou para mim uma foto do meu pai em cima da casa. Eu telefonei e disse: Deise, passa o telefone para ele aí, minha filha. Aí ele já pegou o telefone rindo. Ele fez assim: me deduraram, né? Falei: o que o senhor está fazendo aí em cima? Pelo amor de Jesus. Não, eu vim consertar aqui que está tendo uma pingueira. Pelo amor de Deus, pai, chama alguém. Mas ele diz assim: ah, você quer que eu não faça nada? Eu estou vivo. Eu sei, mas para ficar vivo é bom não subir na casa. Porque com 80 você diz assim: filho que me obedeça. E o detalhe, começa a entrar numa fase. Ele deve estar assistindo, eu tenho que falar com comedimento, né, irmão? Entra numa fase de teimosia que não dá ousadia para ser ninguém. A igreja tem 80. Nós não podemos achar que porque temos 80 somos independentes. Jesus ainda é quem dá as diretrizes. É Ele quem escreve a história. É Ele quem assina as determinações. Ninguém assume o comando espiritual da igreja. É o Espírito Santo, seu mestre, seu guia. Ele estabelece, ele levanta, ele firma, ele confirma, ele perpetua, ele ampara, ele patrocina, ele provê, ele abençoa, porque a igreja é do Espírito de Deus. Há muitas igrejas onde o Espírito Santo não age mais. Colocaram ele no porão e disseram: sai daí se precisarmos de ti. E se a gente precisar, a gente avisa. E quando o Espírito Santo vai embora é uma tragédia, porque ele é o guia. E eu termino dizendo: uma igreja que vale a pena pertencer é uma igreja onde Deus fala. Nunca tomem decisões sem ouvir Deus. Este é o meu filho amado. A voz bradou do céu. Deus fala. Eu vou repetir: Deus fala. Jó 33,15, Deus fala uma vez e ainda duas quando os homens não lhe atendem. Fala-lhes a terceira vez quando caem sobre o sono e adormecem sobre a sua cama. Deus fala. E Ele fala. Ele fala por sonho, Ele fala por visão, Ele levanta profeta, Ele fala de maneira direta, Ele fala de maneira figurada, Ele fala de maneira velada. É preciso estar atento, porque Deus fala. E muitas vezes nós não percebemos o falar e o bradar da sua voz. E quando não percebemos, agimos por conta própria. Mas o Senhor, nesta noite de 80 anos, está declarando: Assembleia de Deus, missões em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor Antônio Dionísio, diretoria, Santo Ministério. É a minha voz quem determina o destino do meu povo. Fica de pé, por favor, quem puder.
Abagai lava soromonde abagai. Existem pessoas conjecturando, organizações conjecturando, pensamentos fluindo, desenhando mapas, alinhando planos, e o Espírito Santo dizendo: eu te trouxe, eu te coloquei, eu te mantive e te manterei. Só permanece debaixo da nuvem, porque os processos são casulos para um novo tempo. E deixa Deus continuar guiando o seu coração, meu pastor. Deixa, porque Deus é extraordinário. Deus fala. Diz para o seu vizinho: Deus fala. E é muito gostoso ouvir a sua voz. Mas se liberte da ideia de que Deus só fala quando o profeta dá uma rajada de línguas. Porque a gente pensa que se o profeta não deu uma rajada de línguas, não foi Deus. Esquece. Tem que bater, dar aquela sapateada, soltar a rajada e gritar: pode ser Deus, mas não tem que ser. Ele fala da forma dele. E eu vou te dizer uma coisa: Deus vai visitá-los, mas vai visitá-los de forma muito discreta. Estejam atentos. Vai falar e vai dar direção. Quando essa direção for dada, ainda que Deus esteja lhe mandando remar contra as ondas, vai, porque Ele manda no mar. Apenas para a fim de ouvir. Futuro desta senhora de 80 anos, quem designará é o Senhor. Ele está vivo e é dono desta causa. Estendo as mãos para cá, por favor. Senhor, nós clamamos em favor do teu filho e ministramos sobre ele. Visita-o. Visita-o com fogo. Faz o fogo queimar todo o seu corpo, células, hormônios, neurônios, ossos, músculos, fibras, medula, os membros superiores e os membros inferiores, todo o sistema de circulação respiratório, sanguíneo, queima, queima, queima. Que a história desta igreja permaneça sendo maestrada pelo Espírito Santo. Que a história desta igreja continue sendo conduzida pelo Espírito Santo. Te bagai posto e baragai louva. Antuilema antova faste que abaste que adagas. Visita os pastores desta igreja, Senhor. Visita-os. O Senhor conduz a mesa, a cabeceira é tua, e o Senhor designa fins e propósitos. Alotalayas tu vieste kira bagai louva surabahadagaste. Faz a tua obra na vida do teu povo. Glorifica o teu nome na vida do teu povo, na tua igreja, no ministério da tua igreja, nas famílias da tua igreja, naqueles que estão online agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nós.
para a tua glória. Em nome de Jesus. Só quem pode dar um aplauso, dar um brado de glórias, grita, ovaciona, glorifica o nome de Jesus. Muito bem, querido. Eu espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida e te levado a entender como deve ser a nossa vida enquanto igreja, representantes de Deus. Chegando à conclusão do nosso programa, eu vou pedir que a minha equipe disponibilize para você imagens da nossa reforma no nosso templo, que vão te mantendo atualizado daquilo que nós estamos realizando. Você faz parte do nosso ministério. Você tem sido alimentado pelo altar desta casa. E sem dúvida, Deus tem abençoado a sua vida e a sua família através do nosso ministério, dos nossos louvores e da palavra que tem chegado ao seu coração. Dá uma olhadinha no vídeo aí da nossa reforma e eu quero compartilhar algo com você acerca disto. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Muito bem, querido. Você viu vídeos da nossa reforma, das nossas atividades, e eu quero inclusive te lembrar, 2025 é o ano que nós estamos retomando o impacto evangelístico com a ação social da nossa igreja. Milhares de famílias já foram sustentadas, abençoadas através do nosso ministério. Dezenas de missionários, e a maioria deles não são filiados ao nosso ministério. Entretanto, nós entendemos a nossa missão de ajuda, cobertura e amparo espiritual, bem como estrutural. Por conta disto, eu quero te convidar a se tornar um parceiro desta igreja, um parceiro do nosso ministério. E como eu tenho dito, você pode ser um parceiro diamante do nosso ministério. Dentro daquilo que Deus gerar no seu coração, você pode ofertar com R$1.000 ou mais mensalmente. E você será um parceiro diamante. A partir da 6ª contribuição, você vai receber um link para acesso à nossa mentoria bíblica, que é um estudo sistemático e dirigido da Bíblia Sagrada extraordinário. Mas você pode ser um parceiro Gold. O parceiro Gold contribui entre R$500 e R$1.000 mensalmente para os nossos projetos sociais, evangelísticos e de estrutura da nossa igreja, do nosso templo, dos nossos projetos missionários. Se você decidir ser um parceiro Gold, você vai receber a partir da 6ª contribuição o acesso ao curso Descobrindo a Bíblia. Você também pode ser um parceiro prata. E como parceiro prata, você vai ofertar entre R$250 e R$500 por mês. E ao 6º mês, nós vamos te dar o acesso pleno ao nosso curso Batalha Espiritual. Um curso extraordinário para te fazer entender o mundo espiritual. Você também pode ser um parceiro bronze e ofertar entre R$100 e R$250 no nosso ministério, e você vai receber o acesso ao curso Doutrinas da Nossa Fé a partir do 6º mês da sua contribuição. E você pode ser um parceiro flex, ofertar com aquilo que você pode. Se você não pode fazer com os valores que mencionei anteriormente, você se torna um parceiro flex. E cada vez que sair um livro da minha autoria pela nossa editora, você vai receber em sua casa este livro como bônus, como presente. Mas eu quero te lembrar, o maior bônus não é o acesso ou o mimo
que nós te enviamos carinhosamente. O maior presente é você ver o resultado através de vidas que se converterão a Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode, portanto, participar dos nossos desafios, estar conosco e ser parte efetiva do ministério Cristianismo Sem Fronteiras. Deus te abençoe, um forte abraço, que o ano de 2025 seja de grande bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, eu quero abençoar o teu filho e a tua filha pela oração, e segundo a tua palavra, e declarar, Senhor, que o novo ano será na vida do teu servo um ano de luz, esperança, provisão para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe.